A nossa posição também é muito clara. Eu acho que a feira não pode, não cabe, não precisa, não deve ficar lá no local da sua origem. Essa feira está se arrastando há muitos anos. Não está se arrastando há 2 mandatos apenas do prefeito Queiroz, não. Se arrastou há 2 mandatos do prefeito passado. Se arrastou a mais outro mandato do João Lira Neto. E aí vem se arrastando historicamente. E chegou a hora do prefeito, com coragem, mas com responsabilidade, transferir a feira. E é isso que o prefeito Queiroz tem dito e tem contactado com os sulanqueiros, fazendo com que uma pesquisa de opinião com aqueles que lá vendem os seus produtos possa ser feita e aí decidir se a feira for sair, terá um projeto para essa feira. E se a feira for ficar, terá um segundo projeto para ser analisado. Isso demonstra responsabilidade e tino administrativo de um prefeito que pega uma cidade tão grande como Caruaru e faz dela, na palma da sua mão, pela sua experiência e pela sua responsabilidade, principalmente, senhor presidente, com a questão do dinheiro público, que eu vou tratar no final da minha intervenção. O prefeito Queiroz está querendo fazer com que a Feira da Sulanca possa ser transferida, mas com responsabilidade. E a minha preocupação pessoal, evidentemente no contexto do governo, não é apenas com a saída ou permanência da feira, senhor presidente. Eu acho que a feira, saindo ou não, o feirante é que tem que ser o prioritário nas preocupações que deva ter o governo em relação à mudança ou não da feira. Se não, vejamos, se a feira for sair, para onde vai? Não importa. Vá para um lugar que possa ser bom para o feirante. Ou na BR-104, ou na BR-232, ou na parte sul da BR-104, ou na parte norte, ou mais próximo de Toritama, ou mais próximo de Caruaru, não importa. Agora, e como ficarão esses feirantes? Essa é a interrogação maior da transferência da feira, no meu entender. Não falo aqui como líder do governo, falo como vereador. Eu acho que nós temos que nos preocupar com o feirante. Por exemplo, como é que vai estar o feirante para conseguir o seu box? Ou o seu local de venda? É preciso que ele saiba disso. É preciso que o governo dê condições ao feirante ser transferido, mas ter sim o seu local para a venda dos seus produtos, para o sustento da sua família e, evidentemente, a economia girar em nossa cidade. Essa, a meu ver, deve ser a maior preocupação do nosso governo. E não apenas mudar ou não a feira. Essa será uma decisão, evidentemente, pactuada com o nosso sulanqueiro. Mas, senhor presidente, falou-se também da CPI. Olha, senhor presidente, aqueles que estiveram na legislatura passada lembram da CPI do leite. Pediram a CPI do leite. Ela não foi instalada sabiamente por essa casa. O que foi que deu a questão do leite? A Justiça julgou improcedente. O Ministério Público julgou improcedente a questão do leite. Eu acho que, quando a Controladoria Geral da União coloca na imprensa um assunto de 2011, que já foi respondido pela Prefeitura ao próprio CGU em 2012, existem os órgãos que controlam, no caso o CGU, o Tribunal de Contas, que fiscaliza, existem os órgãos que apuram e que punem. Pois prestem bem atenção, vossas excelências. O meu tempo está acabando, mas se alguém tiver 5 minutinhos... Tenho 5 minutos. Muito obrigado, vereador Marcelo. Na realidade, senhor presidente, não se trata de nenhuma notificação judicial. Vejam bem as palavras que eu quero dizer aqui. E eu estou extremamente tranquilo. Mas muito tranquilo mesmo. Não estou nervoso, não estou emocionado, estou tranquilo. Vejam bem as palavras que devem ser ditas com isenção nesta noite por mim. Não houve nenhuma notificação judicial dessa questão dita na imprensa no final de semana em relação a essas questões na Prefeitura de Caruaru.
O prefeito não faz apologia às coisas erradas, não. A prefeitura está de portas abertas para qualquer fiscalização. E onde tiver erro ou equívocos, que aí eu pergunto a vossas excelências, qual é o governo que não tem equívocos ou erros? Aquele que não tiver, que bote o seu representante nesta casa para tirar a primeira pedra. Equívocos existem. Agora, jamais, como querem alguns integrantes da oposição, dizer que é por questões de ética, de honestidade e de improbidade do prefeito do município. O vereador Demóstenes. Pois não, Marcelo. Permita uma parte. Eu acho que nesse momento é preciso ter um pouco de calma. Como o senhor bem disse, é um relatório da CGU. Um relatório, ele realmente trata algumas questões. A prefeitura respondeu esses questionamentos que foram de 2011, o relatório de 2011. E é preciso a gente ter calma, porque num momento desse, o que mais se quer, às vezes, apontar o dedo. E o prefeito Zé Queiroz, votando, quem vota nele ou não, mas reconhecidamente é uma pessoa séria, que não concorda com nada de errado. E que, no momento certo, vai ser respondido. O secretário Tony Galvão tem se colocado à disposição para responder. A prefeitura, recentemente, tem um portal da transparência. Todos os pedidos feitos aqui nessa casa, de pedido de informação, são respondidos. Então, acho que a prefeitura não tem nada a esconder. E no momento certo não, já está sendo respondido. Eu acho que a gente precisa ter calma, um pouco de cautela, porque é para também não apontar, como o senhor bem disse, a CPI do leite que foi solicitada, depois a Justiça considerou improcedente. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, não fazendo apologia ao que é errado. Muito pelo contrário, a gente tem que apurar e fiscalizar, mas com um pouco de cautela. Era isso que eu só queria me pronunciar. Muito obrigado, vereador Marcelo. Eu incorporo a parte, Vossa Excelência, meu pronunciamento, e vou mais além. Semana passada eu vi na reportagem um ex-prefeito de Caruaru, inclusive dizendo-se injustiçado por questões referentes à sua administração. Então, imaginem, Vossas Excelências, se nós trouxéssemos aqui a questão do debate político partidário. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a isenção do vereador, que não é apenas o vereador da oposição que trabalha para o povo. É bom que se diga isso. E aqui alguém chegou a dizer, inclusive insinuando, pelo líder da oposição, que vai fazer uma câmara itinerante para discutir os problemas de Caruaru. O local da discussão é aqui, vereador. Essa é a Câmara eleita pelo povo de Caruaru, porque aqui há o contraditório. Quando Vossa Excelência falar aqui, eu venho rebater. Quando eu falar, Vossa Excelência vem rebater. E não lá, onde formarão um palanque partidário para discutir as questões como se fosse uma campanha política. O local de debate é esta tribuna. Porque foi para cá que nós fomos colocados e cada um de nós, ao seu jeito, ao seu modo, situação ou oposição, trabalha pelo povo de Caruaru. Eu não excluo aqui ninguém, seja da oposição ou da situação, que esteja contra o povo. Todos nós aqui trabalhamos exatamente com a nossa responsabilidade para poder dar resposta à sociedade do que colocamos em praça pública. Pois bem, no meu entender, só a justiça poderá sentenciar e declarar culpado alguém. Não se faz pré-julgamento. E a oposição está fazendo nesta noite o pré-julgamento desta questão do CGU. É prematuro. Haja vista a CPI do leite. Então pensem realmente, Vossas Excelências, e ninguém aqui está votando por ser situação e apenas oposição. O que levará a uma CPI? Será que alguém não vai querer politizar e partidarizar essa CPI? Isso não impede, por exemplo, do CGU ou do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual fiscalizar e a Câmara acompanhar essa fiscalização. Se nós não votarmos aqui a questão da CPI, nós não estamos dizendo não à fiscalização. Nós temos o dever constitucional e o direito, mais ainda. Vossa Excelência tem mais 5 minutos, vereador Val. Obrigado, vereador. Teremos o direito, mais ainda, de fiscalizar, sim. E como disse o vereador Heleno, não é pelo fato de ser situação
que nós vamos fechar os olhos se houver equívocos, até para ajudar o governo. Essa é a nossa posição. E será a minha, não apenas como líder, mas também como vereador desta casa. Senhor presidente, em relação ao orçamento participativo, terminando meus 4 minutos que me restam, também não entendo que tenha aqui ninguém contra o orçamento participativo. Aliás, como disse o vereador Marcelo Gomes, na campanha de 2012, fazia parte da proposta do governo da então candidata Miriam Lacerda e do então candidato Zé Queiroz, o orçamento participativo. E nós que aqui estamos, os 23 vereadores, uns ligados à candidata Miriam e outros ligados ao candidato Zé Queiroz à época, fomos à praça pública defender o governo de cada um. E dentro do projeto de governo de cada um estava o orçamento participativo. Agora, claro, é preciso que se faça uma reforma do seu formato. É uma coisa nova para Caruaru. É uma coisa que o prefeito Queiroz implantou, e eu tenho certeza que a candidata Miriam, se fosse vencedora, também implementaria na cidade. E em vez da gente ficar atacando, ou alguém atacando, precisamos sim abrir os olhos de algumas pessoas que estão querendo fazer o orçamento participativo de uma forma que não tem o formato adequado, principalmente contemplando vereadores, por que não? O que é que custa, por exemplo, aos integrantes do orçamento participativo, de numa plenária que vai ter amanhã, ligar para cada vereador, mandar um documento de convite especificamente para cada vereador? Não é o vereador da situação, não. São os 23 vereadores dessa casa. Nada impede. Não podemos dizer, não, a imprensa está divulgando, fulano está dizendo. Eu acho que é mais uma atenção a esta casa. Está faltando essa atenção. Essa é uma falha. E Vossa Excelência, presidente, citou muito bem Lino e Edvanilson aqui, quando disseram que eles têm um bom interesse e a boa vontade de convidar os vereadores, que isso seja mais frequente. Esse orçamento participativo, ele é fundamental para que as pessoas possam opinar. Mas por que, numa negativa, por exemplo, a participação de um vereador que está na plenária não fazer o uso da palavra ou não ser chamado para poder agir no orçamento participativo? Ora, o vereador é um representante do povo. Do mesmo jeito que seu José ou Dona Maria fala naquele momento, imagina o peso que tem de um vereador que tem tantos mil votos por trás dele, para poder engrandecer esse momento político importante da participação popular em nossa cidade, deste orçamento participativo implementado no governo. Então, quando nós fazemos essas críticas, não estamos aqui criticando A ou B, fulano ou cicrano. A gente quer que isso dê certo, porque onde o orçamento participativo efetivamente ele está imposto, é evidente que a cidade ganha, porque a população consegue participar mais efetivamente dessa questão. tvcriativa.com